Deus, queremos te louvar por esse momento, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, estarmos aqui, Senhor amado, para ouvir a tua palavra. E o teu filho se levanta para mais uma vez ser, Senhor amado, a tua boca aqui, nesta casa hoje. Usa, ó Pai, com toda a unção e graça. Deus, tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus, que a tua graça maravilhosa recaia sobre a vida do teu filho, ó Deus, abrindo a sua mente, colocando na sua mente tudo o que o Senhor quer falar conosco aqui esta noite. Nós já te agradecemos por essa oportunidade e esse privilégio, porque nós estamos em busca de uma intimidade com o Senhor. Abre o nosso coração, coloque em nós, ó Pai, uma voluntariedade, um desejo, um amor, Senhor amado, de procurarmos essa intimidade, porque cada dia, quando nós procurarmos, seremos agraciados com as tuas mais ricas e poderosas bênçãos. Tudo isso, ó Pai, nós estamos aprendendo aqui nesses dias, e já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos dos versículos 26 até o versículo 38. Lucas 1, do 26 ao 38. É o texto que vai servir como base da nossa reflexão dessa noite, da segunda semana nossa, sobre a questão da intimidade com Deus. Como o pastor falou, no final eu vou estar lá fora com a minha esposa, te esperando para você levar esse livro, Privilégio dos Íntimos, que vai ser uma bênção para a sua vida. Nós começamos ontem aqui o curso, foi uma bênção, bastante homens, bastante mulheres aqui abençoados por Deus, e eu louvo a Deus pela vida dos que vieram, de você que está aqui hoje também. Quero aproveitar aqui e parabenizar todas as mulheres dessa nossa igreja, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, continua hoje e vai ser todos os dias. Amém? Obrigado por vocês existirem, serem lindas e serem como são. Não tem que precisar de nada mais, sejam como são. Eu louvo a Deus pela minha esposa e também pela minha pastora. Amém, pastora? Vamos junto, né? Estou muito feliz de ter essas mulheres abençoadas ao meu lado. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Amém? É em homenagem a vocês que eu vou pregar aqui hoje. Eu vou falar sobre Maria e a intimidade com Deus. Amém? Vamos fazer um mergulho no que a nossa irmã Maria tem para nos ensinar aqui hoje. Não desvia não, espera falar que depois você vai ver que vai ser bom no final. Amém? Tem gente que arrepiou todinho. Relaxa que a gente vai chegar lá. Lucas capítulo 1, acharam? Lucas capítulo 1, versículos 26 até o 38. Presta bem atenção nesse texto. Tem uma coisa que me irrita, é a leitura veloz que as pessoas fazem na igreja da Bíblia, e vai atropelando, é um negócio esquisito, não é? Lê o texto com calma, com pausa, devagar, deixa o texto falar, o texto é tão profundo, esse texto tem tanta coisa nele, é tão belo, e principalmente quando se fala de mulher, é melhor devagar, é ou não é? Eu já aprendi isso, vamos devagar. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 1, do 26 a seguir, diz assim, ó. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo
conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Pode sentar. Maria e a intimidade. Tem uma coisa que é impressionante na Bíblia, é que talvez os maiores, os mais fortes, mais especiais, se é que eu posso usar esse termo, dos personagens da Bíblia, não falam muito. Eles são alvos de outras falas, outras pessoas falam deles. Um pastor chamado Waldir Steuernagel, um profundo teólogo, disse que a Bíblia é feita de gente que fala muito sem falar demais. E Maria é um exemplo desses. Eu fico intrigado pelo fato de que Maria poderia ter dito infinitamente mais coisas sobre Jesus, mas ela, curiosamente, é feita de pequenas pausas. Ela fala pouco demais para ser quem é. Não é verdade? Maria é uma mulher que fala pouco. Você vê poucas coisas dela. Tem um cântico aqui, uma fala ali, uma expressão lá, e você tem que ficar juntando os detalhes da coisa. E dentro de uma igreja brasileira que tem por tradição uma certa preguiça em reconstrução histórica, fica difícil puxar quem é essa mulher. Mas se você for mergulhar, for entrar, e é o que eu quero fazer aqui hoje, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui profundamente tocados pela forma como Maria tem intimidade com Deus. Eu acho difícil encontrar alguém no mundo, dado entre os humanos, que tenha um nível de transformação e de intimidade tão radical quanto essa mulher teve. Ela gestou durante 9 meses o Cristo de Deus, gerado pelo Espírito Santo dentro dela. Quando a minha esposa engravidou, eu fiquei acompanhando de perto todas as transformações e tudo dos 9 meses de gestação, e sempre com isso em mente, como deve ter sido extraordinário para Maria sentir as transformações do feto, o desenvolvimento da criança, os primeiros movimentos, os inevitáveis chutes, a coisa de ter que dormir meio de lado por causa da barriga. Tudo isso é feito dentro dela sem que ela tenha uma referência de fora. Ela só sabe que o Espírito a cobriu, e o que vai nascer daí é sagrado o suficiente para ela não entender como vai ser. Não existe nível de intimidade mais profundo do que esse. Gestar a graça e saber que ela vai nascer para mim. Imagina o nível que é isso. Só quem é mãe aqui sabe o que é isso. Não é verdade? Maria ainda é um desafio. Escuta isso daqui, ó. Endeusada pelos católicos e negligenciada pelos evangélicos, ela é um convite ao equilíbrio. Nem a mãe de Deus, nem só a irmã Maria, mas um verdadeiro modelo de envolvimento com Deus num nível mais profundo. Isso é Maria. Ela não é a mãe de Deus, mas também não é só a irmã Maria. Ela é um envolvimento profundo, ela é um modelo, é o estabelecimento de um paradigma. Maria é um jeito de ser. Quando eu olho para ela, eu entendo a revolução que é o fato de Deus olhar do céu. Irmão, olha para mim, imagina só que um dia Deus, na sua glória, resolve olhar para um ponto na terra, e nesse ponto na terra existe um ponto ainda menor chamado Israel, e dentro desse ponto Israel tem um ponto ainda menor, quase microscópico, chamado Galileia. E Deus lá do céu olha e enxerga Nazaré, Galileia, e enxerga um ponto ainda menor do que o microscópico, um ponto quase subquântico, e ele enxerga uma moça pequena, humilde, simples e virgem, pobre, chamada Maria. Aí desloca um anjo chamado Gabriel para falar com ela no quarto dela. E o que ela faz? Não sai voando no reteté, sai pensando, como é que esse cara entrou aqui? Eu conheço a minha índole e sei que meu quarto é fechado. Deus só se revela para gente santa, pura, e que sabe que na sua intimidade não há espaço para invasões, ainda que sobrenaturais. Deu para entender? Ou seja, a paranoia da distração sobrenatural é um perigo. Para Maria não, porque ela pensa. Aliás, Maria é mais do que uma mulher, ela é um atestado bíblico de que Deus gosta de gente simples, de que Deus procura um envolvimento que vai além das palavras, além dos rótulos asfixiantes das religiões. Ou seja, a simplicidade atrai a glória de Deus. Alguma coisa naquela menina simples fez o olhar de Deus se mover na direção dela. Imagine isso. Quando eu estive em Israel, eu fiquei na Galileia mais ou menos uns 5 dias, e fiquei o tempo todo andando para aquele lugar e pensando, meu Deus, como é que Deus conseguiu olhar para cá, para o meio do nada? Até hoje a Galileia não é lá essas coisas. E ele conseguiu enxergar Maria. E a Bíblia diz que Deus não muda, ele ainda consegue me ver.
Nós ainda somos alvos do olhar desse Deus que enxerga além dos rótulos e das coisas que a gente carrega na pele. É o seu Deus. Em Maria, sabe o que Deus encontra? Disposição para servir, uma disponibilidade que Deus usa como chave missionária. Sabe quem é Maria na Bíblia? É o anti-Jonas. Ela obedece mesmo quando a vocação vem com ingrediente de suspeita. Jonas tem tudo detalhado e resolve não obedecer. Maria tem tudo complicado, confuso, mas resolve obedecer. Ela obedece na contramão de tudo. Ela obedece sabendo que ela vai ser o problema da família. Imagina explicar uma gravidez dessa, ainda mais sob a desculpa do espiritual. Imagina. Porque naquela época, todo mundo sabia da profecia de que a virgem conceberia. E tem relatos e relatos e relatos históricos de algumas espertas que tentavam justificar a pulada de cerca pela via da teologia. Foi o espírito que me possuiu. Aí depois o tempo passava e não era o espírito, coisa nenhuma. Não era fácil para Maria chegar e dizer, olha, o espírito me cobriu, e todo mundo falar, amém, irmã, que legal. Muito pelo contrário. Até hoje ainda causa suspeita. Olha o jeito que Deus se revela. Ele escolhe uma virgem, não avisa para o noivo, não avisa para os pais, entra no quarto dela, simplesmente propõe. Quer fazer uma loucura? O Deus que eu estou pregando para você é um Deus íntimo o suficiente para ser livre. Ele não depende dos nossos aplausos, nem das nossas configurações. O Deus que a gente procura em nós disponibilidade para servir. Isso assusta a gente. Estamos acostumados com um Deus que a gente fecha ele numa série de caixinhas e não deixa ele escapar, hermeticamente inseguro. Aí fica ali, dentro, preso, parecendo um leão enjaulado. Olha quem é Maria. Maria é uma jovem virgem de uma região pobre. Ela tem ingredientes de sobra para a multiplicação das impossibilidades. Só que o anjo já garante para ela na frase, para Deus, nada é impossível. O contexto que o anjo está dizendo isso para ela não é algo extraordinário que vai acontecer lá fora. É um extraordinário que vai acontecer dentro e que já está acontecendo na família, porque a parenta dela já está grávida e na velhice. Olha os estranhamentos de Deus. Eu vou engravidar uma velha ali, uma virgem aqui, e vou fazer o mundo todo ser salvo por essas mulheres estranhas, que não tem nada a ver com a lógica de hoje, que não estão na vitrine, não são as mulheres frutas, são samambaias da vida, mas são as mulheres capazes de olhar para mim e na estranheza permitir que eu as use numa intimidade, num nível muito além da pele. São mulheres como essas que ainda têm intimidade com Deus hoje, mulheres capazes de debater de frente com o século e permanecer fiéis ao Deus que as chamou. Acho estranho isso, uma espécie de milagre na estranheza, o filho na virgem, é um elemento até hoje embaraçoso da graça. José, por exemplo, tenta se colocar no lugar de José. Pensa como é que foi para José. Ele também vai ser vítima dessa estranheza de uma teologia que invade a intimidade. E o pior, Deus avisa para ele, é no sonho. O texto de Mateus vai dizer que em sonho o anjo visita. Para Maria ele aparece, para José no sonho. E é tão difícil acreditar num sonho, é ou não é? José tem que ficar para sempre na galeria eterna dos que não viram, mas creram. Dos que permitiram. Olha que tremendo. Que as certezas do coração fossem mais fortes que os fatos da razão. Para ele, é saber que esse anjo que aparece no sonho é do Deus a quem eu sirvo. Então eu vou levantar daqui e vou entrar para sempre na galeria daqueles que não viram, mas creram no que Deus está fazendo na minha casa. Para sempre, sem pedir nenhum tipo de confirmação. Ele simplesmente recebe ela. Sabe o que Maria vai nos ensinar? Uma sagrada teologia de transformações radicais, muito além do plausível, daquilo que você está acostumado. Em Maria, a intimidade é tão diferente, que ela começa curiosamente, não quando o anjo chega, mas depois que o anjo sai. E é por isso que Lucas faz questão de botar o texto aí, ó. Então o anjo a deixou. Ou seja, certas transformações em nós exigem um mergulho na vida comum, sem a maravilhosa distração do sobrenatural. Sabe o que significa isso? Maria não é uma mulher que procura milagres. Ela é uma mulher que os milagres a procuram. Ela é milagre. E ela agora vai entrar na história com essa mentalidade. Imagina. Está dando para entender o raciocínio aqui? Como é importante você entender a profundidade disso. Uma mulher que vai se envolver com Deus num nível tão extraordinário. Uma teologia de profundas transformações. Irmãos, Maria provavelmente não passava de uma menina pobre, virgem,
de mais ou menos 15 anos, que era a idade que se casava na época, de pele morena, forte sotaque caipira. Aí Deus chega para ela e faz um convite especial: você me empresta seu ventre para eu dividir o espaço do mundo em você? Você já pensou esse tipo de intimidade? É Deus olhar para essa menina e dizer: vou propor para você uma coisa maluca, esquisita, que vai revolucionar a sua história, marcar para sempre sua vida. Eu poderia fazer isso com milhares de mulheres espalhadas pelo mundo, com princesas, com altas dinastias. Poderia buscar uma mulher no Egito, poderia buscar uma mulher na Pérsia, mas eu gostei de você, menina. Empresta seu ventre. Hoje a gente não dá para Deus 2 horas de culto inteiras. Ela empresta o ventre, 9 meses. 9 meses. E o problema da gestação não é os 9 meses. 9 meses até são gostosos. Tem um quê de expectativa, um misto de esperança. O problema são os 3 primeiros, quando a criança chora de noite. Não é? Quando a situação é crítica, principalmente naquela época, que haviam mitos e mais mitos sobre a questão do momento do nascimento. Havia muita morte naquele momento de nascimento. Entre os judeus há até hoje uma mentalidade de um demônio chamado Lilith, que atacava no nascimento para quebrar o pescoço da criança e sugar os tutanos. Então, ser grávida naquela época era pior do que ser grávida com a zika hoje. Deus está perguntando para Maria: eu posso invadir o mundo que eu criei, passando por você? Deixa você ser a estação da vida por onde meu filho vai desembarcar? Você quer uma intimidade mais profunda do que essa? É Deus chamando ela para bem perto, mais do que para perto, para dentro. Olha para mim. Intimidade genuína com Deus não tem a ver com o quanto você está perto de Deus, tem a ver com o quanto você está dentro dEle, e Ele dentro de você, a tal ponto que você vai gerar frutos para Deus. Quem é íntimo de Deus é fértil, tem fertilidade, gera filhos e frutos para a glória de Deus. Ou seja, gente infértil na fé não é filho de Deus. Tem um problema grave aí. É sério isso. Filhos de Deus geram, é natural deles, está no DNA da fé. Ele vai gerar isso. Maria envolve-se radicalmente, inteiramente. Olha o que ela diz para ele: eis, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Sabe o que é isso? Isso aqui só pode dizer quem sabe que é no ambiente da fé que você está sozinho com Deus. No geral, na multidão, não há como desenvolver uma fé profunda em Deus. O que você tem aqui são impressões da massa. É o que o povo grita, é o que o povo diz, é a norma que é ditada do púlpito, é essa coisa que eu falo e você faz. Quando você está sozinho com Deus, na intimidade do quarto, que não tem ninguém para sugestionar, que não tem ninguém para te empurrar, que não tem ninguém orando por você, é só você, Deus e as propostas absurdas da graça. Aí nasce a verdadeira intimidade, uma coisa que é mortal para a sociedade de hoje. Nós vivemos numa sociedade que só faz se pegar no tranco. Tanto é que hoje, por incrível que pareça, poucas pessoas querem estar numa igreja menor, numa igreja pequena. A doença da coisa gigante. Por exemplo, o cara tem uma igreja pequena perto da casa dele, ele faz questão de dirigir não sei quantos quilômetros para congregar no igrejão, porque a mentalidade dele é configurada a partir do shopping. Então ele quer que tudo seja grande, monstruoso. Sofremos da doença de Lúcifer, miopia, não enxerga nada que é pequeno, só grande. É para isso que existe a lente da graça. Você põe ela na frente e começa a enxergar os pequenos de um tamanho que você nunca tinha visto. Você começa a ver as Marias que Deus tem no meio da igreja, os pequenos nos quais Ele se revela. Maria entende uma coisa que eu acho extraordinária. Eu e Deus na intimidade do quarto somos chamados, me chama isso para gerar. Ou seja, intimidade sem transformação radical não passa de palavreado gospel, sem qualquer desdobramento na vida comum. Ou seja, você se transforma num papagaio teológico, repete frases bonitas, canta hinos maravilhosos, mas isso não gera absolutamente nada. Esses dias eu tenho observado um fenômeno estranho acontecendo nas nossas igrejas, no Brasil inteiro. A gente nunca cantou tão bem, com hinos tão bonitos, com letras e produções tão bem feitas. Mas isso já não mexe com o pecador. E olha que eu venho de uma época, e eu não sou tão velho assim, estou com 36 anos, mas eu me lembro de uma igreja onde o cara nem tocava lá essas coisas, não cantava tão bem, mas quando ele cantava, e o sambista passava na porta da igreja, o coração arrebentava, e ele vinha para dentro, mudava de vida, transformado pela graça de um louvor mal feito, mas todo cheio de vida. Porque se eu só fizer um show, mas sem intimidade com Deus, não passa de uma apresentação pela via do marketing do mercado.
Mas quando a minha alma é cheia da graça de Deus, basta um tecladinho ali e uma voz simples, e ninguém consegue parar o movimento gerado pela graça. Gera filhos, gera adoração, gera salmos. Guarda esse texto, essa palavra no seu coração, gerar. Alguém aqui gosta de ler genealogia na Bíblia? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Você gosta? Pois ali é que tem tudo que você imagina na Bíblia, porque um microfone não pode gerar outro. Para gerar tem que ter vida. E isso só é feito a partir de Deus. Porque o anjo saiu visitando gente, gente saiu gerando gente. Onde tem vida, tem Deus. Naquelas páginas tem Deus, fazendo o milagre da geração da vida. E quero mostrar algumas coisas a vocês que eu acho fundamentais sobre a intimidade com Deus, que a gente aprende com Maria. São lições que a gente não pode esquecer. A primeira delas, a verdadeira intimidade com Deus acontece na vida, não dentro dos templos. Deus, interessante, Deus não espera Maria ir na sinagoga no sábado para falar com ela. Ele vai no quarto dela, onde a vida se desenvolve, onde as coisas acontecem. Eu acho tão tremendo isso. Eles entram lá, ele entra no quarto dela e não pergunta nada, como é que é seu quarto. Ele não pergunta se Maria tinha lá um pôster do rabino da época. Ele simplesmente entra no quarto dela e pergunta. Na vida, no comum, eu quero que hoje, em nome de Jesus, a gente saia daqui com uma certeza no coração. A mais profunda intimidade da fé não acontece das 7 às 9 dentro desse templo. Acontece quando você está fazendo arroz na sua casa, quando você está no banheiro da sua casa, na cama, quando você está no dia a dia, no normal, no comum, cheio da graça de Deus. Livre para ser quem é, dentro de casa. Há muita gente que só consegue experimentar algum tipo de normalidade na fé aqui. Dentro de casa é paranoia, aí não existe. Aí existe apenas um culto fabricado, não existe intimidade genuína. Maria é intimidade pura. Como mulher, ela entrega para Deus o próprio ventre, que é o lugar mais íntimo de fertilização da vida. É a entrega mais radical que pode existir. Sabe o que é oferecer o ventre? É o gesto mais delicado e ao mesmo tempo profundo de envolvimento com o sagrado. Imagina Maria desfilando o ventre grávido, ajudando a gente a compreender que a verdadeira intimidade amadurece nessa espera ativa do cumprimento da promessa de Deus. Tenta imaginar por um momento Maria dando aquela volta em casa, sabe? Com um barrigão, tentando imaginar como é que vai ser o rosto desse menino. Porque não tem referência. José não tocou em mim. Como é que vai ser o rosto desse menino? Sabe o que é isso para mim e para você? É entender que o que Deus está trabalhando em nós e fazendo em nós deve gerar santas expectativas. É você estar aqui hoje pensando, graças a Deus, Deus está trabalhando mensagens em mim, o ano inteiro em cima de intimidade. Ao final desse ano eu vou ser uma pessoa transformada, com uma casa transformada, com um casamento transformado. Santas expectativas vão gerando em você uma coisa extraordinária da fé. Para você saber, no final disso, eu vou dar à luz a algo tremendo, profundo, novo, pleno, capaz de mudar a minha história do mundo. É uma intimidade que espera 9 meses, intimidade que anseia para ver o rosto de Deus, é a intimidade que gera suspeita quando você sai na rua, que é alvo de todos os olhares, de todos os espantos, de todas as expectativas. É uma intimidade que desafia a lógica, altera os padrões, sacode o convencional. Você já imaginou o que era ir na feira com Maria? E todo mundo ficar olhando assim, sei não, hein? E o povo, tem uma coisa que o povo gosta de fazer, é conta. Começa a fazer conta, essa menina aí casou ontem, já está com essa barriga desse tamanho. Isso é fácil de provar na Bíblia. Sabe o que os fariseus falaram de Jesus? Esse daí é o filho de Maria. E não era comum na época se chamar o filho pelo nome da mãe, mas pelo nome do pai. O lógico era que eles dissessem, esse daí é o filho de José. Mas eles dizem, não é esse daí o filho de Maria, já é maldoso, dá para limpar o veneno que escorreu. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, cá entre nós, parênteses. Homem é mais fofoqueiro que mulher. E fariseu é mais fofoqueiro ainda. E os fariseus começavam a fazer aquelas fofoquinhas assim, sabe? Ó, esse cara aí é filho de Maria. A gente fez umas contas aí, não bateu não. Imagina. Ela sai na rua e chama atenção por todas as suspeitas. O nosso problema é que a gente acha que a intimidade com Deus vai transformar a gente numa coisa maravilhosa, que todo mundo vai aplaudir. Sinto decepcioná-lo, mas Deus não te chamou para ser o docinho do mundo, mas o sal da terra. Você vai amargar a pessoa, vai arder a ferida, vai gerar suspeita para o mundo olhar para você e perguntar, o que existe além dessa fachada? O que existe além do fabricado? O que existe além daquilo que eu jogo no púlpito? O que existe além daquilo que eu falo? Escuta isso daqui, ó.
Maria tem uma intimidade com gosto de leite materno, que é vivida na moldura do discipulado, aquele que gesta, espera nascer, mas depois cuida. A Maria tem uma intimidade de parto normal, que não busca o caminho mais rápido da cesariana. Para ela esperar nascer, trabalhar com ele, com calma, é gerar o que Deus está fazendo em nós. Escuta isso daqui, ó. Se a sua intimidade, a intimidade da sua vida, não desperta o olhar curioso do mundo, ela ainda não é radical como essa, ainda é uma espécie de bebê prematuro, luta para viver, precisa de cuidado redobrado. Ou seja, nós hoje vivemos numa igreja que ela passou a ser amada pelo mundo, é um negócio esquisito. Nós conseguimos o que Jesus nunca quis, aplausos do mundo, os primeiros lugares. Existe um quê de estranheza no Evangelho, o mundo não consegue entender a gente, para o mundo é complicado. Quer ver uma coisa? Se o mundo faz uma assistência social, filma tudo, só a igreja faz e não filma, esconde, sabe por quê? A glória não é dela, é para ele, foi feito para ele, por causa dele, para a glória dele, não precisa de mídia, não precisa de nada disso. Agora vai explicar isso para o mundo não entende. Se você fizer uma boa ação para o mundo, ele quer entender o porquê daquilo, ele não consegue entender a graça que faz sem que você mereça. Aliás, se Deus te desse o que você mereceu, você não estaria aqui hoje. Não é verdade? Ainda bem que Ele não nos trata como merecemos, mas como seu amor e graça nos enxerga. É por isso que nós estamos aqui hoje em estado de gratidão. Recebemos o que não merecemos e estamos aqui para adorá-lo pelo que Ele é, por sua graça derramada em nós todos os dias, gestando em nós uma intimidade profunda. A pergunta aqui é a seguinte: a que nível você está disposto a levar a ação de Deus na sua vida? É preciso redescobrir uma intimidade vital. Ou seja, a intimidade com Deus é perigosa, ela transforma radicalmente tudo que a gente é. Ela tira a gente daqui de dentro. É por isso que intimidade rima com humildade. Eu fico imaginando a humildade de Deus em se relacionar com Maria. Você já parou para pensar que quando Deus quis entrar no próprio mundo que Ele criou, Ele não baixou uma medida provisória confiscando o útero de Maria por 9 meses? Ele pediu licença? Posso entrar? Imagina. Ele podia falar: Maria, gostei de você, vem cá, te transforme, pronto. Não, ele pergunta: posso entrar com você? O modus operandi de Deus aqui, por si só, já é transformação radical. Deus não está usando um poder que assusta. Ele está fazendo um convite que chama para dentro. Maria aqui nos dá a mais poderosa das lições. Se você é íntimo de Deus, Ele vai te encontrar na sua rotina. Deus vai te achar na sua rotina, no seu quarto, na sua casa, na sua cozinha. Há um Deus que se preocupa com a sua rotina, com os lugares que nem você dá nada. Há um Deus que olha para os espaços pequenos à sua volta. Eu acho tão libertador isso, saber que Deus não espera eu me arrumar para vir no culto à noite com cara de crente. Ele sabe dos meus espaços, Ele se interessa pela minha vida em casa, Ele gosta de andar comigo. É um Deus que, a julgar pelo jeito que Ele se move na Bíblia, Ele anda com gente complicada, com gente que a gente não andaria. É um Deus que se importa com esses movimentos que a gente não dá nada. Muito provavelmente é mais fácil você achar Deus quando está tomando café da manhã, todo largado na mesa de casa, do que quando está todo arrumadinho aqui. Como é bom saber que esse Deus aqui, ó, não respeita lugares extraordinários. Para Ele, tudo é pleno se Ele estiver lá. E se Ele estiver na sua casa, respeita, porque ali é o céu, é lugar sagrado, é ambiente onde a glória de Deus faz os convites profundos da intimidade. Deu para entender até aqui? Primeira coisa que a gente aprende com Maria: a intimidade não acontece nos templos, ela acontece na vida. Segunda lição que eu tiro de Maria aqui na intimidade, guarda isso daqui, ó. A intimidade com Deus nunca esquece da cruz. Isso aqui é fundamental para a fé cristã. A verdadeira intimidade, que você olha e vê isso em Maria, nunca esquece da cruz. Aliás, não deve ter sido fácil para Maria, como mãe, saber da inevitabilidade da cruz na vida do filho dela. Já parou para pensar nisso? Ela sabe que esse filho que vai nascer é destinado a algo grande, mas mortal. Tremendo, mas profundamente doloroso. Sabe o que é mais interessante? Maria, sabendo da cruz, nos deu uma das mais impressionantes lições da história. A lição de uma intimidade que é pura e que é legítima para com a justiça. Ela criou o filho dela para ser justo, para ser fiel, não para ser um escravo da felicidade. Olha para mim, se Maria tivesse criado Jesus para ser um menino feliz, vai ser feliz, próspero e vencedor, tinha criado ele para fugir da cruz. Ela criou ele para ser justo, honesto, para enfrentar os piores perrengues da vida com uma certeza. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma missão. É tão espetacular o que essa mulher fez.
É por isso que os rabinos dizem que toda vez na história que Deus vai fazer alguma coisa grande, Ele levanta uma mãe primeiro. É verdade. Tem sempre uma mãe que guia, que dá uma base, um fulcro, sustentabilidade tremenda. Ela criou Jesus dentro da sua própria experiência de normalidade. Por isso que ela foi escolhida. Ela teve uma infância pobre, piedosa, porém normal. É isso que ela dá para Jesus. Olha para mim. É por isso que os evangelhos falam tão pouco sobre os primeiros anos de Jesus. Porque eles são não são biografia, eles são teologia. Os evangelhos se recusam a satisfazer a nossa ânsia por detalhes triviais da vida dele. Sabe quem foi Jesus na infância? Um menino pobre, comum, normal, que teve uma mãe pobre, comum, normal, porém santa. Crente o suficiente para educá-lo nos caminhos da fé, a ponto de, quando ele crescer, ter intimidade com o seu verdadeiro pai. Recentemente eu estava lendo uma entrevista de Steven Spielberg, um dos maiores cineastas da história, e alguém perguntou para ele: o senhor hoje ganhou milhões com vários filmes que o senhor lançou, tem alguma coisa que o senhor não pode dar aos seus filhos? Ele disse: tem, e por essa eu me arrependo pela minha vida inteira. E o repórter perguntou: o que é? Ele disse: uma infância pobre. Não é? A infância pobre ensina demais, ajuda muito. Os filhos das nossas infâncias mais antigas, mais pobres, sabem bem o que é isso. Eles eram forçados à criatividade, a criar carrinhos com latas de óleo, a brincar no chão, a subir na árvore. As crianças de hoje já nascem prontas para o fast food da vida, já nascem prontas para abortar todo e qualquer sintoma de criatividade. Elas nascem já abortadas na própria infância. A criança de hoje não tem infância, ela já é vista como uma espécie de adulto que encolheu. Quase não há tempo para brincadeira, para leveza. E às vezes, dentro da igreja ainda tem umas paranoias piores ainda, que tem gente na igreja que faz questão de matar a imaginação das crianças, julgando ser isso um passo para a santidade. Não é. Não há nada mais extraordinário do que a imaginação de uma criança. Se não fosse assim, Deus não colocava lá. Aprenda de uma vez por todas que o que a criança mais aprende na intimidade com Deus não é o quanto eu aprendo a falar o evangeliquez, não é dar bom dia em línguas estranhas. É aprender de uma vez por todas como eu me movo dentro de casa. E ela vai aprendendo isso o tempo todo. Quer ver uma coisa incrível? Até nisso aqui Maria ensina. Os silêncios bíblicos dela são tão profundos, onde a Bíblia cala é o descanso. Maria fica quieta uma série de vezes no relacionamento com Jesus, quase não aparece. É uma mulher que entendeu quem é Ele na relação. Sabe onde é que você vai encontrar ela? Junto da cruz, lá em João 19. Porque toda boa intimidade começa e termina na cruz. Intimidade sem cruz, sabe o que é? Religião triste, que acaba nos tornando caçadores de contradições dentro da igreja. Sabe o que é a cruz? É um lugar difícil, é um lugar inaceitável, é um lugar necessário. É um meu e seu lugar. É por causa da cruz que a gente aprende essa ponte tremenda do sagrado que veio, encontrou com uma mulher pequena que gestou o sagrado e devolveu para a cruz, para que todos nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus. Uma ponte entre o sagrado e o comum. É assim como a gravidez de Maria: dor, espera e milagre. Maria vai aprender o nascimento do novo. Sabe o que é a cruz? Lugar de gerar. É lá na cruz que a morte gerou vida, foi na cruz que o abandono gerou encontro, que a crucificação dos pecados gerou perdão da alma, que a dor gerou alívio, que o corpo preso gerou leveza, que a mais estranha feiura gerou poesia. O que aconteceu na cruz aconteceu em Maria e acontece hoje em nós. Por essa palavra são geradas em nós imagens, graça, vida, e a gente sai daqui com vontade cada vez mais profunda de mergulhar na intimidade com Deus, porque temos uma certeza: a cruz nos aproxima, a cruz mostra ao mesmo tempo o pecador que eu sou, mas a graça que me libertou, o quanto eu vou longe no pecado, e o quanto Deus ainda vai mais longe para me salvar, o quanto eu sei que ela não é o fim, é o começo, a partir dela eu posso caminhar. Cruz é lugar dos íntimos. Eu pergunto a você: onde é que está a cruz na sua intimidade? É estranho, né? A gente trabalha hoje o tempo todo com imagens só do sucesso. Dificilmente se trabalha com a imagem da cruz. Tem uma coisa que é ainda pior aqui no Brasil. Nós temos, por diversas coisas que aconteceram na história,
O evangélico brasileiro tem uma repulsa à cruz, é um negócio esquisito. O evangélico brasileiro é meio vampiro, ele tem medo da cruz. Não é esquisito? É estranho isso. Tem gente que... Como é que é o nome do louvor nessa igreja? Marcas da Cruz. Estranho, Marcas da Cruz. Que é marca do quê, irmão? Do McDonald's? Não é esquisito? A gente vive com uma certa distância da cruz. Era para ser a nossa maior alegria. É o símbolo do cristianismo na história. Já foi lugar de maldição, mas por causa dela e do Cristo que foi lá, não é mais. É o lugar onde eu sei que escondido atrás da cruz eu tenho a intimidade mais profunda que existe, a intimidade que não pega holofote nenhum, porque todo o brilho que eu preciso já vem dele, até porque ele já não está mais lá, ele desceu daquela cruz, foi para dentro do túmulo, saiu do túmulo e está vivo por toda a eternidade. Hoje eu sei o Cristo que me habita. Terceira lição que eu aprendo com Maria, guarda isso aqui no seu coração. A intimidade com Deus só acontece quando desce para o coração. Não existe intimidade com Deus se ela é feita só de aparatos, mas ela não passa pela pele e desce para o coração. Intimidade com Deus tem a ver com o coração, e é mais profunda, intimidade genuína, verdadeira. Não existe intimidade legítima na vida cristã se ela for escrava do poder, que cultiva só um saber da cabeça, por exemplo, mas não do coração, que racionaliza a intimidade, tentando entender os mistérios de Deus. Eu falei aqui ontem para os homens. Tem muita gente que acha que quando vai se infiltrar na intimidade com Deus, ele vai começar a entender os mistérios de Deus. É o contrário, você não vai entender mais nada, e aí que é bom. À medida que você vai afundando em Deus, você não vai entendendo mais nada, perde o controle, aí perde também a vontade de controlar, aí você percebe que o poder já não tem nada a ver mais nessa relação, porque Deus não se relaciona por causa de poder, mas por causa de amor, de propósito, de graça e de sentido. Ou seja, quando você não entender nada, agradeça a Deus. Porque quando você tenta entender demais, você para mergulhar num mistério que não te diz respeito. Aliás, no dia que você conseguir definir um mistério, acabou Deus. Um Deus que é definido não é como um oceano, dentro de um aquário. É ou não é? É pequeno demais. Eu gosto das falas de Davi, o Senhor é maravilhoso demais para mim. É glorioso demais para mim. E pode observar que na Bíblia, todas as vezes que a coisa tende a aprofundar mais, aparece uma gestação por perto. Davi vai falar, maravilhosamente fui formado no ventre da minha mãe. Não é? Toda vez que a coisa começa a aprofundar, ou Deus cita uma mãe, ou cita a gravidez, ou cita os ossos do bebê. Tem sempre um Deus olhando para dentro, para a gravidez. Você que é mãe aqui hoje, provavelmente do ponto de vista de Deus, você é alguém realizada. Deus olha para você e fala, esta mulher conseguiu cumprir uma geração, uma gestação. Nela eu pude fazer o poder da vida fluir. Toda mãe é um milagre. Toda mãe é um milagre. Poder olhar e dizer, a partir de mim alguém saiu, fluiu. Imagina. Aí, Deus é tão bom, que Ele vai além disso. Ele te dá a chance de ser mãe também espiritual. Você não apenas gera filhos físicos, mas gera filhos espirituais. E o que é melhor ainda, esses filhos espirituais vão gerando outros filhos espirituais, cada vez mais. E aí não tem limite de idade, aí não tem nenhum tipo de hormônio, nada. E mais legal de tudo, quanto mais velho você vai ficando, melhor fica. Fala a verdade, não dá vontade de ficar perto daquelas velhinhas sagradas que tem na igreja? Quanto mais velha fica, mais gera filho, mais gera filho, mais gera filho, não é? É a lógica de Isabel, quanto mais velha vai ficando, mais a graça vai gerando, e ela vai fluindo mais coisa para Deus, porque na fé cristã não é porque o tempo passou que você acaba, o tempo passou, você ficou melhor, é vinho mais velho que fica melhor, é a graça fluindo em você cada vez mais. Eu fico preocupado quando eu vejo uma igreja que só valoriza jovem e esquece dos velhos. É preciso haver um equilíbrio entre guerreiros e lâmpadas, porque não faz sentido brigar no escuro. Essas cabeças brancas que tem aqui são lâmpadas. Quanto mais elas acendem, melhor a gente que é mais novo briga, porque agora tem luz para onde lutar. No equilíbrio das partes, a gente agradece a Deus por Ele estar entre nós. Aliás, guarda o que eu vou te dizer aqui, ó. Lucas 2,51 vai mostrar Maria como mãe, e a Bíblia diz que ela guardava no coração as coisas que aconteciam com Jesus. Os rabinos dizem que ser mãe é fazer a escolha mais esquisita da condição humana em todos os tempos, que é viver o resto da sua vida com o coração fora do corpo. É ou não é? Quer ver uma coisa que toda mãe fala? Eu tenho certeza que você já ouviu sua mãe dizer isso.
andando para lá e para cá na casa, você fala, vai dormir não, mãe? Não, enquanto o menino não chegar. A mãe de John Wesley teve muitos filhos. Uma vez alguém perguntou para ela, qual filho a senhora ama mais? Ela respondeu, amo mais o que viajou até que ele volte. Amo mais o que está doente até que ele sare. Ser mãe é fazer esses malabarismos, esses dribles. Às vezes, uma coisa que me encanta em mãe é o olhar da mãe. O olhar da mãe é um olhar tão sagrado que para a mãe não tem filho feio. Por mais que todo mundo saiba que o menino não é essas coisas todas. É ou não é? Quer ver uma coisa? Se você quiser encontrar mães com o mesmo olhar, vai na fila do presídio, domingo de manhã. É dia de escola dominical, você está aqui tomando um cafezão. É tão bom o café que quando não tem, desvia, murmura e sai daqui injuriado. Esqueceu que 1 Coríntios já avisava, quem tem fome come em casa. Está na Bíblia. Eu vi uns emburradinhos domingo, injuriado, mas não tem café, ninguém avisou. Você não vem aqui para comer, não é restaurante, é igreja. É, não é? Graças a Deus que tem. No dia que não tiver, a gente permanece. Aqui a palavra que nunca vai faltar aqui, ó. Aqui nunca falta comida, é pão o tempo todo. Não é verdade? Você vai num domingo de manhã na fila do presídio, tem aquele monte de mãe para visitar seus filhos. E são mães que vivem uma vida monstruosa, porque os filhos fazem dívida dentro da cadeia, e elas têm que aqui fora bancar. Sem falar o medo, a tragédia, a vergonha, a crise. Você quer ver um olhar dolorido? Dificilmente você vai encontrar um olhar mais doloroso do que de uma mãe que se mata pelos filhos e sabe que o marido atrai. Dificilmente você vai encontrar um olhar mais doloroso do que uma mãe que se mata pelo filho e o filho simplesmente sai de casa, não dá um oi sequer para a mãe, passa por cima, detona. Mãe é algo tão sagrado que só valoriza quem perde. Mãe é algo tão sagrado que até Deus quis ter uma. Ele desceu aqui, passou por uma. 9 meses. O tempo todo. Numa intimidade genuína, profunda. Escuta o que eu vou te dizer daqui para frente, porque é extraordinário. Olha isso aqui, ó. Maria teve que aprender a se relacionar com Jesus num nível de amá-lo, mas não possuí-lo para si. Porque esse filho que nasceu dela não é dela, é para o mundo. Ela vai ter que aprender a amá-lo sem possuí-lo. Imagina. Aí lá em João capítulo 2, em Caná da Galileia, quando ele vai operar o primeiro milagre, ela teve uma aula que é deixar aberta a porta da possibilidade, sem exercer controle. Ou seja, para ela vai entender lá naquela mesa, lá naquele Caná da Galileia, naquele casamento, que Jesus não é dela, é nosso. Que Jesus não é uma coisa que veio para ela como um pacote sagrado do céu, bem assim, é só para você, irmã, com marca registrada, muito pelo contrário. Ela sabe que esse menino veio nela, passou por ela e chegou até você, e é seu. É nosso. Lá no casamento de Caná, tem uma coisa que me encanta. Quando você olha todo o cenário montado, imagina essa festa. A festa, o cenário, todo mundo, o noivo, a noiva, os discípulos, Jesus na festa. E Jesus não era como as festas de crente nossa, que vai até às 11 horas e acaba com o hino da Cassiane. Era festa, judeu sabe fazer festa, dias e dias de festa. E Jesus na festa, aleluia. É por isso que eu gosto de Jesus. Ele não é chato como os crentes que a gente conhece hoje. Não é verdade? Vamos desintoxicar Jesus essa noite. Jesus era feliz, era alegre, era uma bênção, as crianças gostavam dele. Ele não era um crente chato. Ou seja, você não precisa ser chato para ser crente, não precisa ser enjoado para ser crente, não precisa ter a cara fechada para ser crente, não precisa fazer suicídio intelectual para ser crente. Você pode ser crente e ser o cara mais legal da rua, o mais animado da festa, o mais feliz do movimento, o que todo mundo quer estar perto, porque o seu Jesus é mais forte do que tudo. Ele era assim. Eu acho tão tremendo ver o movimento da festa de Caná, tudo envolvido, tudo acontecendo. Só Maria percebeu a falta. É Maria quem vai lá e fala, ó, acabou o vinho. E antes ela chega para os caras e fala, façam tudo o que aquele ali te falar.
Só ela percebeu a falta. Sabe o que ela ensina para nós aqui sobre intimidade? Guarde isso aqui no seu coração, ó. Quando a intimidade genuína descer ao seu coração, você não vai entender Jesus como um produto seu. Você vai entender que Ele é um Deus nosso. E mais do que isso, você vai se preocupar com a falta da mesa dos outros. Você vai se preocupar com a festa na vida dos outros. Quando você entender que o Jesus não é só seu, é para todos, você vai fazer festa na festa dos outros. Você vai colocar vinho na mesa dos outros. Você vai colocar comida na alegria dos outros. Você vai colocar vida na vida dos outros. Jesus não é seu, é nosso. É tão extraordinário isso. Já pensou, irmão? Pensa num cara fantástico, esse noivo que teve a ideia de convidar a mãe de Jesus. Ele convidou a mãe dele, e a mãe dele foi e viu tudo lá. É bom, não é? Às vezes você fica querendo sair sem sua mãe, às vezes é bom sair com ela. Ela vê a falta, não é? Ela viu que faltou alguma coisa lá, chamou Jesus, ele colocou a festa nos eixos. Nesse episódio, Jesus fez uma pergunta devastadora para ela. Olha o que Jesus perguntou para ela: que tenho eu contigo? Já pensou nisso? Sabe o que Jesus está fazendo? Delimitando espaços. Jesus está deixando claro para ela que a intimidade não pode controlar Deus. É Jesus dizendo para ela: eu sou seu filho, mas você não me controla. Eu tenho intimidade com você, mas eu não pertenço a você. Eu sou maior, eu sou Senhor, e eu quero que você saiba disso. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Você pode ter 30 anos de crente, conhecer todas as músicas, todos os textos da Bíblia, fazer um monte de coisa, mas não controla Deus. O máximo que você faz é apontar: Senhor, a mesa do meu irmão está vazia, dá para o Senhor ajudar? Aí Ele ajuda. E sabe o que é mais bonito da festa? Jesus não ganhou ibope, ninguém aplaudiu, porque ninguém ficou sabendo. Quem ganhou toda a fama da festa, sabe quem foi? O noivo. Todo mundo deixa o melhor vinho para o final, você traz agora. Não é? Jesus é tão extraordinário, que Ele é capaz de chegar para mim e para você, no meio da nossa vida, fazer um milagre da intimidade, produzido pela graça, e sair de cena. E aí a gente nem vê, a gente coloca a culpa na gente mesmo. Não, eu sou bom, eu já tenho intimidade, eu aprendi a fazer uns negócios aí que deu certo. Não é você, é a graça. E se a graça está em você, às vezes você nem nota, mas ela opera os extraordinários do cotidiano. São inúmeras as vezes e as ocasiões em que a gente procura a intimidade na perspectiva do poder e do controle, tentando controlar Deus. E cada vez que a intimidade procura enquadrar Deus nas molduras, ela fica mais pobre. Sempre que a intimidade tenta ser definitiva, deixa a festa sem vinho. Guarda o que eu vou te dizer: intimidade se faz assim, é no caminho da talha vazia para a talha cheia, numa constrangedora expectativa do que Deus pode fazer na vida dos outros. É Maria poder dizer assim: ainda bem que eu fui na tua festa semana passada. Ninguém sabia, mas o meu filho estava lá. É você poder chegar na firma e falar: está tudo ruim aqui, fique em paz. O meu Cristo está aqui. Ele veio comigo. Eu sou íntimo dele, eu trouxe ele para a festa da firma. Ele vai fazer diferença aqui, ele vai fazer diferença no casamento, ele vai fazer diferença nos lugares, porque apesar dele estar comigo, ele não é meu. Eu sou dele, mas ele não é meu. Ele é livre e pode ser seu, pode ser nosso. É o Deus que nesse movimento se estabelece. Maria podia chegar, mas não invadiu o ministério dele. A intimidade não dita regras para Deus. Ela só procura as talhas vazias. Eu gosto tanto dessa expressão. Ela guardava no coração. A Bíblia diz isso: tudo que acontecia com Jesus, ela ia guardando no coração. Ou seja, é uma intimidade que é gestada, até conseguir compreender. Ela diz umas palavras aqui, umas frases ali, mas precisa ir além disso. Uma intimidade que precisa aprender a ouvir, aprender a esperar em Deus. Ou seja, o coração da intimidade é maior que a boca. Não fala muito, mas sente tudo. É a intimidade que vai gerar uma transformação radical, engrandecer o coração. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Ouse mergulhar numa intimidade que desce para o coração. Agora escuta isso. Quando você tem uma intimidade ao nível de Maria, você aprende a sair do templo. O anjo a deixou. O sagrado não fica todo o tempo perto de você, ele fica dentro. Então você sai do templo. Aí quando você sai do templo, sabe o que você vai encontrar? Uma espiritualidade que se move no dia a dia, uma intimidade que carrega a cruz, desce para o coração e faz a vida ter sentido. Aí você aprende uma vez por todas que não é a igreja, o ambiente, o templo ou o culto, é o que está acontecendo por dentro. Aí você pode ir nas piores festas que elas vão ficar melhores, pode ir nas mesas vazias que elas vão ficar cheias, pode ir nos piores ambientes que eles se transformarão em ambientes de vida.
E eu vou fechar essa nossa segunda semana com a mesma coisa que eu falei na primeira, e acredito que vai ser assim até o final, porque não tem como fugir disso. Escuta isso daqui, ó. O cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 até o 55, é chamado de Magnificar. É um cântico profundamente teológico, perfeito. Ou seja, o anjo a visita, entra no quarto dela, oferece confusão sem fim, suspeita para todo lado, ela aceita sem saber o que vai acontecer. E sabe o que ela faz com isso? Canta. Em outras palavras, toda vez que a sua intimidade for genuína, vai gerar adoração. Você vai adorar a Deus com o mais profundo da sua alma. Você vai saber que Ele está por dentro, e Ele dentro gera adoração. Aí você adora o tempo todo. Mas eu não sei cantar. Quem disse que a adoração só tem a ver com dó, ré, mi? Muito pelo contrário, a adoração às vezes é extravasar num nível tão profundo que a melodia não alcança. Aí Deus, que é o Senhor de toda música, recebe no céu com graça, com vida, com glória. Você adora com a vida, adora com a alma, adora com a história, adora na comunhão do irmão, adora ouvindo a palavra, vivendo a palavra, andando com a palavra, adora sendo quem você é, filho amado do Pai. Você está aqui hoje para adorá-lo pelo que Ele é. Você pode adorar a Deus por um minuto? Você pode agradecer a Ele, dizer para Ele palavras de gratidão a Ele agora, dizer para Ele assim: Senhor, obrigado, porque eu quero viver uma intimidade nesse profundo, essa coisa que me faz viajar para dentro, gestar, sentir o nascimento do novo, a graça que flui numa intimidade profunda. Intimidade tão profunda. Sabe o que é mais lindo de Maria? Maria é um dos nomes mais difíceis que existe para traduzir. Alguns dos melhores léxicos do hebraico vai dizer que o nome Maria é uma corruptela de Miriam, que significa rebelde. É brincadeira? Deus vai se revelar no ventre de uma menina pobre de 15 anos, da pele morena, com sotaque caipira, cujo nome tem a ver com rebeldia. Só Deus para escolher o pior. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque quando Deus olha para o mundo, Ele se revela nos piores. Paulo vai dar um brado e fala: pecador? Aqui, ó, o pior dos pecadores. E Deus chamou. Vai libertar o povo do Egito? Ele pega um assassino complicado e liberta o povo. Sabe qual é o último nome citado na Bíblia, no Apocalipse? É o nome de Davi, um sanguinário, assassino, complicado. Ou seja, Deus não exige de você perfeição para você ser íntimo dele. Ele sabe que não tem. Tudo que Deus faz é um convite. Posso entrar em você? Posso dividir o espaço do mundo em você? Quer andar comigo? Quer fazer diferença? Quer viver uma intimidade profunda, genuína, leal? Seja fiel à proposta que Deus te dá hoje. Você entendeu o que Deus está falando? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Uma coisa que me encanta quando eu olho para a história de Maria, ela não faz um movimento imenso, ela não cria um monte de coisas. Maria não é uma mulher que sai para todo lado dizendo: ó, lembrem, hein? Lembrem que eu sou a mulher que o Espírito salvou. Eu gosto de Maria que ela não chega a dizer, o anjo não chega para ela e fala assim: ó, Maria, você é uma gracinha, você é cheia de graça. Ao contrário, você é agraciada. Ou seja, a graça já está em você. É como se ele dissesse: você existe até aqui por causa da graça, existe porque eu te vi longe. Irmão, tem 7 bilhões de pessoas no planeta e os olhos de Deus te viram. Já pensou nisso? Os olhos de Deus te viram. Tudo que Deus quer de nós não é o que a gente supõe que seja grande, é o que Ele sabe que pode fazer a partir dos pequenos que nós somos. É simples assim. Grandeza genuína para Deus não tem a ver com tamanho, tem a ver com qualidade, conteúdo, graça. É você adorar a Deus pelo que é, intimidade profunda.
Você encontra isso em toques de beleza espalhado pelo mundo, pela vida. Poucas coisas que você nem nota às vezes. Quer ver? Pouca coisa é mais sagrado na sua casa do que quando o seu filho pequeno vem correndo e te abraça. Quando ele faz isso, ele não quer saber quanto você tem na conta bancária. Ele quer pai. Quer mãe. Tem coisa mais bonitinha do que você ver sua filhinha de 3, 4 anos, calçada com seu salto alto, com a cara toda suja de seu batom, chegando para você, tendo você como referência de mulher. Sabe o que Deus procura de nós? Uma relação que tenha como base o que acontece na família. A minha palavra para você aqui essa noite é que Deus quer tirar de você a infertilidade. É uma intimidade que te faça gerar filhos, frutos, tempo, um tempo novo na sua comunhão com Deus. Quero fazer um desafio a você aqui hoje. Pelo amor de Deus, não transforme essa mensagem numa mensagem que você já ouviu, comum, que todo dia acontece. Leva isso para a sua vida agora. Vive isso aqui intensamente. Principalmente você que é mãe, senta em casa, pensa nisso. Relembra da sua gravidez, do que você carregou. Imagina isso sendo gestado no corpo de Maria e vai surgir o novo. Ainda bem que ela não abortou. O Espírito Santo quer fazer você gerar filhos. Eu queria que você abraçasse a sua família aí agora. Meu amor, vem cá. Vem aqui você, Eduardo. Eu quero orar junto, família. Abraça a sua família. No dia que meu filho nasceu, eu estava lá na sala de parto. O filósofo tem esse problema, a gente quer descobrir tudo. E eu fiquei perguntando um monte de coisa e tal, procurando tudo. Aí, aquele desespero, o médico tirou ele, pequenininho, segurou só com a mão assim, e eu já desesperado, tipo, vai deixar cair. E eu já comecei a pensar como o amor é incrível, né? Eu nem conhecia ele, não fomos apresentados, a gente, tipo, olha lá seu pai e tal, nada. Mas eu já o amava com preocupação. E o médico falou assim, olha lá seu pai. Aí colocou ele numa espécie de bercinho assim, um negocinho, e ele chorando e tal. Eu coloquei o dedo assim, ele segurou meu dedo. Ali, naquele lugar, eu orei, e eu não orei pelo meu filho, por incrível que pareça. Quando ele nasceu, eu orei por mim. Eu fui criado sem pai, eu nunca tive referência do pai. Me deu um medo imenso de não saber se é o pai que ele precisava. Na hora eu disse, Deus, meu filho não pediu para nascer, ele veio porque o Senhor mandou. Eu tenho certeza que ele foi um jeito que o Senhor criou aí para eu ter noção de como o Senhor me ama aqui. Então eu disse, eu só quero pedir uma coisa ao Senhor. Me ensina a viver a tua palavra a tal ponto que quando esse menino crescer, ele faça a opção de servir o Deus do pai dele. O primeiro banho no hospital fui eu que dei. As enfermeiras fizeram uma festa. Uma enfermeira falou assim, enfermeira, vem cá, o pai vai dar banho. Doida para tirar onda comigo. E eu comecei a dar banho nele com calma, e ele chorando. De repente ele foi parando de chorar, ficou quietinho. E a enfermeira olhou para mim e falou, pai, sabe por que ele parou de chorar? Porque ele está se sentindo seguro. É isso que Deus quer que você entenda aqui hoje. Ele é seu pai e nele você está seguro. Ele é seu pai e nele você pode viver. Ele é seu pai e nunca vai desistir de você. Gere filhos para Deus. Gere frutos para Deus. Feche os seus olhos. Pai, não há, Pai, palavras para descrever a Tua graça sobre nós aqui essa noite. Eu só tenho gratidão a Ti pelo meu filho Eduardo, pela minha esposa Mari. Eu só estou aqui hoje por causa deles, Senhor. Eu quero Te agradecer por cada família que está aqui na minha frente agora, a família dos meus pastores,
me receberam tão bem, Senhor. Esta igreja como família, que me honra, que me recebe. Mas acima de tudo eu quero te agradecer porque o Senhor se revelou através de um lar, de uma família. Então tudo que a gente precisa saber da intimidade genuína contigo, a gente tem em casa. A relação pai, filho, mãe, filha, a grávida que está aqui, Senhor. Tira de nós a infertilidade, o medo de gerar, Pai. Faz a gente sair daqui gerando frutos. Homens e mulheres frutíferos, cheios da Tua glória. Enche essa igreja de gente com sonhos. O privilégio dos íntimos. Nós queremos estar cada vez mais dentro de Ti. Mora em nós, Senhor. Habita na nossa casa. Não faz sentido a gente ser uma família se o Senhor não for o Pai. Abraça-nos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Deus abençoe.